Pessoal, bom dia então, sejam bem-vindos aí mais essa aula de Laboratório de Programação Aplicada, tá? Vou voltar primeiramente, né, naquele finalzinho da aula da semana passada, em que a gente teve um probleminha lá na programação daquele exemplo da conversão de uma leitura analógica. Então eu vou voltar àquele exemplo que era o que a gente deveria ter feito. Então, antes de iniciar a aula, eu vou resolver e explicar o problema que eu tive lá naquele finalzinho da aula da semana passada. Que se refere ao quê? O que a gente tinha feito anteriormente? A gente estava implementando esse código, esse que está projetado aí na tela, e nessa linha aqui estava dando um problema que a gente não conseguia obter, né, ali o valor que a gente estava esperando, que era tensão. Então eu implementei esse código na semana passada, que era o que eu já tinha feito isso anteriormente, tinha funcionado sem maiores problemas. E o que acontece? O valor que a gente estava obtendo de tensão aqui, no primeiro momento era 0, num segundo momento era somente valores inteiros. Bom, o que aconteceu? Né? O que estava de errado nesse código? Estava de errado esse valor 5 que eu estava multiplicando aqui, tá? Por quê? Houve uma alteração na linguagem de programação do Arduino, agora em abril, propriamente abril de 2021, em que se você declara um número sem o ponto, ele entende que aquele número é inteiro. Então eu estava sempre fazendo a divisão aqui de um inteiro por outro inteiro. Como 5 ele é menor do que 1023, o resultado dessa divisão para mim seria um inteiro. E o inteiro que eu recebia aqui sempre era o 0. Por isso que a gente estava recebendo ela como 0 ali desde o primeiro momento. Por isso que a divisão não estava dando certo. Qual é a solução? Eu resolvi isso assim que a gente encerrou a chamada. Tá? A solução é simplesmente colocar ali o 5.0. Deu certo aí o compartilhamento da tela? Vocês estão vendo aí a tela do Tinkercad? Sim. Sim? Então a solução para esse problema era só colocar, em vez de 5, 5.0. Quando a gente faz a simulação, comenta isso daqui, a gente vê o serial monitor. Ele está inicializando, vamos ver se ele vai rodar aqui. Então ele agora faz para mim a conversão lá de 4.97 volts, por exemplo. Se a gente vem para cá e mexe no optoacoplador, eu tenho o valor de tensão ali proporcional ao que a gente está lendo. Então agora a minha conversão está correta. Então foi uma mudança que teve recentemente na linguagem de programação. Como é uma linguagem de programação, o Arduino não é algo que eu trabalho diariamente, a gente cai nessas pegadinhas. Se eu paro a simulação e volto aqui para 5, ó, que é um inteiro, a gente volta a ter os problemas que a gente estava tendo semana passada. Quer ver? Olha lá, ó, agora a gente pega o valor lá só de inteiro. Então, mesmo que eu mexa aqui o meu optoacoplador, eu só consigo pegar valores inteiros ali, 0, 2, 1, 4. E aí vai depender de onde eu conseguir posicionar o meu sensor aqui de luz, né? Na verdade, que o optoacoplador, para que ele consiga aí, ó, 3, 4 e por aí afora vai. Então, esse estava sendo o problema. Ou seja, para eu conseguir fazer isso perfeitamente, eu tenho que lembrar que os 5 volts, ele assume qualquer valor entre 0 e 5 volts, portanto, eu tenho que declarar ele como sendo um float. Como que eu faço essa declaração na minha operação? Em vez de colocar na minha expressão matemática 5, eu coloco na minha expressão matemática 5.0. Que aí eu passo a ter, então, um número float sendo dividido por um inteiro. Prevalece o float, que multiplica o número de bits, que prevalece também na multiplicação o float. Aí resolve-se o problema e a gente tem a solução com o número decimal igual a gente espera que aconteça. Ó. 2, 2,19, vou diminuindo aí, 1,74 e por aí vai. Então, a minha conversão fica correta, ok? Ô, Lucas, Oi. queria perguntar
vai precisar lembrar? Ô Ian, sim, você vai precisar lembrar e resolver e debugar ele igual eu fiz aqui no finalzinho da aula e estou explicando hoje. Senão os seus resultados numéricos não vão bater depois e a sua programação vai dar errada. Você não vai conseguir fazer o que deve ser feito nas atividades. Então sim, tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes sim, senão o seu código não vai funcionar como solicitado. Entendi, mas vai aparecer muito esse problema? Esse problema não, né? Esse detalhe que a gente precisa... Olha, por enquanto, de tudo que a gente veio fazendo até hoje, o único detalhe que eu vi que modificou é esse daqui. Até então, continua o que a gente tem nos slides mesmo. Ok? Beleza. Então, ok, vamos dar sequência aqui. Então, vamos para a aula de hoje. Então, o probleminha da aula de semana passada está resolvido. Eu mostrei como resolver ele. Aquele problema que não fazia sentido. Tanto é que não fazia sentido aqui que a operação em si, né, ela estava montada corretamente. Então, deixa eu fechar o Tinkercad aqui e abrir a aula de hoje. Então, deixa eu abrir o PDF da aula de hoje. Aula de hoje. Aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução aqui de laços de repetição, tá? Laço de repetição é uma outra estrutura de programação que nós vamos estar aprendendo a partir de hoje, então. Como está organizado, nós vamos ver alguns tipos de laços. Primeiramente, entender o que é um laço de repetição. Vamos ver algumas estruturas. Deixo aqui algumas atividades, que não é atividade para mim entregar, é atividade para quem queira aprender a programar. Então, é atividade que não está valendo nota para mim, mas é oportunidade, é um estudo direcionado para quem quiser implementar. Ok? E deixo também a referência bibliográfica aqui. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o que é um laço de repetição? Na verdade, o laço de repetição, como o próprio nome diz, é uma estrutura, tá, que a gente tem no código em que ele repete para mim determinada parte do meu código. Então, como o próprio nome diz, o laço de repetição, ele cria um looping. Tanto é que a gente deve tomar certos cuidados, porque o looping em si, por si só, se eu não ponho um critério para parar esse looping, a gente cai numa condição em que eu caio num looping infinito. Ou seja, o meu código caiu dentro desse laço de repetição e ele nunca mais conseguirá sair desse laço de repetição. Tá? No Arduino a gente já tem um laço de repetição infinito, que é aquele void loop, né? Aquilo ali é um looping infinito em que ele fica repetindo toda a programação que está dentro do void loop. Para essa situação, eu quero um loop infinito. Mas, para outras situações lá dentro, eu não quero um loop infinito. Então, eu preciso de observar, né, quais são esses critérios para eu interromper o meu laço. Há várias formas de fazer isso. Nós vamos ver aqui, começar a ver, primeiramente, um tipo de laço e ver como que a gente faz essa interrupção também. Então, basicamente, a estrutura de repetição ela vai executar esse bloco de comandos, nesse bloco de instruções que eu estou dando, enquanto uma determinada condição é satisfeita. Então, eu tenho que estar atento também a essa condição. Essa condição é justamente o critério para que eu consiga sair do meu laço de repetição. Nós temos 3 tipos, tá, de laço de repetição. Eu tenho o laço de repetição for, o while e o do while. Ambos fazem laços de repetição. O que muda é como eu vou declarar esses laços. Então muda a sintaxe, a forma de como eu implemento o laço de repetição. Na aula de hoje, a gente vai ver primeiramente o laço de repetição while. Vamos tentar entender como o laço de repetição funciona. Nas próximas aulas, nós analisamos aí os próximos
os outros, né, laços de repetições. No caso aqui o for e o do while. A estrutura ela é muito simples, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nesse primeiro momento, eu estou colocando um problema. Vamos começar a estudar o while, primeiramente, como um problema. A gente já implementou e viu nas aulas passadas como fazer um pisca-LED. Só que agora eu não quero que esse meu LED fique piscando indefinidamente. Eu quero limitar o número de vezes que esse LED vai piscar. Então eu quero falar, olha, o meu LED agora ele vai piscar para mim 5 vezes com intervalos ali, né, aceso ou apagado, de 500 milissegundos. Qual era a nossa estrutura de programação para o pisca-LED? É esse código ao lado aí. O que nós temos nesse código ao lado? Eu faço a declaração do meu pino, defino ele como um pino de saída. No meu caso aqui eu já fiz a definição desse pino, é o pino 10. Defini ele como um output, então ele é um pino de saída. E vou para o meu looping. Da própria estrutura do Arduino. O que a gente fazia? Colocava digital write, então eu ligava o meu LED, esperava 500 milissegundos. Mandava desligar o LED, colocava bit baixo, esperava outros 500 milissegundos. Chegou no final dessa instrução, voltava para o início do meu loop. Então aqui eu fecho o meu ciclo. Após esse último 500, esse delay de 500 milissegundos, encerra-se a execução do loop e ele é iniciado novamente, lá pelo digital write, tornando o bit alto. Bom, como a gente pode ver, nessa estrutura que a gente tem aqui, o LED ele pisca indefinidamente. Então ele vai ficar piscando ali infinitamente até eu ir lá e tirar ele da tomada. A única forma de fazer isso aqui parar é interrompendo a execução do meu processador, ou seja, tirando a alimentação dele. Qualquer outra condição, não existe, ou melhor, não existe outra condição para eu fazer esse LED parar de piscar. O que a gente quer agora? Quer resolver esse problema aqui. Eu quero que o meu LED ele seja controlado e que ele pisque apenas 5 vezes e não indefinidamente. Bom, qual é a estrutura que entra aí para a gente? O comando que a gente pode utilizar para fazer isso é um comando while. O comando while ele é um laço de repetição. Então, se ele é um laço de repetição, eu tenho controle dessas repetições, tá? E como que eu tenho controle? Por definição, qualquer comando aí que gere, né, um laço de repetição, ele é um comando que ele vai analisar se uma condição ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se a minha condição é verdadeira, permanece lá dentro. Se minha condição é falsa, eu interrompo a execução desse looping a qual eu estou executando. Como que eu declaro isso daqui? Qual é a sintaxe para eu fazer um bloco de repetição? Para o comando while, a sintaxe é essa aqui. É while, estabeleço a condição, abro chaves, entro com um bloco de comandos a qual eu quero executar e fecho esse bloco de comando. Então, enquanto, tá? O while aqui numa tradução literal para o português, enquanto a condição for satisfeita, esse bloco de comandos que eu declarei será executado. Quando a condição se tornar falsa, esse bloco de comandos não é mais executado. Esse bloco, então, esse laço de repetição é interrompido e segue as instruções que vêm abaixo do while aqui, dando continuidade no seu código principal ali do que você está executando. Então, vejam que o while está dentro do seu looping principal. Então, ele deve ser executado algumas vezes. Uma vez que essa condição não é mais satisfeita, eu interrompo a execução desse laço de repetição e dou início
dou continuidade, né, ao código em si. Vamos lá para o problema do LED. Como que eu vou utilizar essa estrutura aqui? Então eu quero que o meu LED pisque 5 vezes. A parte do void setup não muda, tá? Setup, eu estou definindo se meus pinos serão de entrada, se serão de saída. Estou configurando o meu hardware. Então não tem nada a ver com laço de repetição. Eu preciso de definir se meu pino ele é entrada, se ele é saída, que tipo que é esse pino e qual pino eu estou pegando. Isso é definição de hardware. Vou para programação. Surgem coisas novas. Vamos ficar atento aqui. A primeira coisa que surge para mim é que eu preciso agora de ter variáveis auxiliares. Qual é a minha variável auxiliar que eu criei já dentro do looping principal, tá? A variável que eu criei dentro do looping principal é essa variável i. A variável i, ela é simplesmente para mim um contador. Ela conta quantas vezes o meu looping será executado. Então ela está monitorando isso para mim. Ela é uma variável de medida para que eu saiba gerenciar o que está acontecendo no meu código. Então a variável que eu criei ali na primeira linha dentro do void loop, que seria int i igual a 0, eu estou criando uma variável do tipo inteira, iniciando essa variável i com o valor 0 e vou utilizar essa variável i dentro da condição, ok? Do meu looping. Então vamos por partes. Uma vez que eu criei essa variável, eu posso criar essa variável tanto dentro do meu looping principal, quanto eu posso criar essa variável de fora, lá antes do void setup, como a gente já fazia. Tá? Essa variável aqui que vai ser o meu contador. Inicio a minha estrutura. Qual estrutura? A do laço de repetição. O que eu tenho nessa estrutura? Primeiro o comando while. Então, iniciei o meu bloco de comando do laço de repetição. While. While o quê? Enquanto o quê? Qual é a condição? Enquanto o meu contador, a minha variável i, for menor ou igual a 5, eu executo esse bloco de comandos aqui. O que eu tenho no meu bloco de comandos? Ou seja, enquanto a minha variável ela for menor ou igual a 5, eu mando colocar no meu pino de saída o bit alto, então ligo o LED, mando esperar um delay de 500 milissegundos, coloco bit baixo, uso o digital write para colocar bit baixo, então eu desligo o LED, espero 500 milissegundos. Aqui eu fiz o meu LED acender e apagar uma vez, nessas 4 linhas de código aqui. A minha última linha de código, o que ela faz? Ela faz para mim o incremento desse meu contador. O looping, o while, não faz o incremento por si só. Isso é algo que eu, programador, tenho que assumir a responsabilidade. Que é fazer o quê? Nesse primeiro looping, eu não quero fazer o contador. Então, quantas vezes aqui esse while vai ser resolvido? Quantas vezes isso será executado? Se eu iniciei a minha variável em 0, eu preciso incrementar ela. O que é o incrementar? É fazer com que a minha variável tenha o valor que já estava armazenado nela. Eu vou adicionar mais um. Posso fazer isso tanto como eu comentei, fazendo que o i passa a ser igual ao valor que eu já tinha em i mais um, quanto eu posso fazer essa anotação que eu utilizei, que é aqui, que é fazer o i mais mais. O que eu estou fazendo no i mais mais? Justamente isso aqui. Eu falo que o valor a ser armazenado no i é o valor que eu tinha mais um. Então, na primeira vez que esse looping é executado, qual é o valor de i? 0. Então, eu estou fazendo 0 mais 1. 0 mais 1, o i agora assumiu o valor de 1.
Na segunda vez que o looping é executado, o i agora vale quanto? 1. Então eu estou fazendo 1 mais 1. O i assumiu o valor de 2. E assim eu vou fazendo a incrementação desse meu contador. E toda vez que chega aqui no final, antes de executar novamente, verifica-se o i é maior ou, o i é menor ou igual a 5. Enquanto ele for até 5, isso aqui vai ser executado. Na hora que eu estiver lá, na quinta vez que eu executei o looping, i igual a 5. Então ele vai vir cá. I, o e já é 5, mais 1, o i agora assume o valor 6. Em determinado momento ele vai assumir o valor 6. Eu vou somando, somando, mais 1, somando, mais 1, somando, mais 1. Uma hora esse i vai assumir o valor 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. Quando a condição então não é satisfeita, esse bloco de comandos do while, ele para de ser executado. Então, é isso que o bloco de repetição. Nesse exemplo aqui, a gente não tem mais nada para fazer. Ele já vai voltar aqui, zerar novamente a variável i, zero novamente o contador e faz o LED piscar novamente 5 vezes. Ok? Mas se eu tivesse mais coisa, tivesse que ligar ou desligar o motor, tivesse que mandar imprimir alguma coisa no monitor, esse resto de código, né, ele estaria abaixo do bloco while. Então, abaixo dessa chaves que a gente tem aqui na linha 10, 11, 12, a linha 13 aqui. Essa penúltima chave que a gente tem aqui no final do código. Ok? Alguém não entendeu como é que funciona o while? Alguém tem dúvida desse funcionamento? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Bem tranquilo, professor. Então, beleza. Aqui a gente já tem uma outra estrutura, tá? Aqui a gente continua também usando o comando. A diferença aqui é que a gente entrou com uma condição, ok? Qual condição? Deixa eu só corrigir um negócio aqui para não confundir vocês. Então, pera aí só um minuto. Deixa eu tirar esse slide aqui. Deixa eu fazer uma breve atualizaçãozinha dele aqui. Rapidinho. Senão vai confundir vocês no negócio ali. Em vez de eu usar o for, eu vou usar aqui o while. While i menor ou igual a 5. E mais ponto e vírgula. Aqui toda hora eu inicio i igual a 0. E aqui eu vou fazer int i contador. Isso. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só trocar um comando aqui para depois não dar errado. Ctrl C. I 0 while. Só um minuto que eu tô só alterando um comando que apareceu aí que não era para ter aparecido.
E mais. Pronto. Contador. While mais. Pronto. Acho que eu tirei todo o comando aqui for. Vamos lá. Então, beleza, a estrutura está aqui. Present slide, ok. Então tá aqui o exemplo que a gente fez. Agora eu vou condicionar a minha estrutura, tá? O que a gente está fazendo? Deixa eu diminuir aqui. Espera aí que saiu da página aqui esse negócio. Deixa eu diminuir só essa fonte aqui. Estrutura básica Arduino / noite size. Deixa eu ver só se aqui vai dar. Fim. Não, diminui e o trem não dá. Ok. Acho que vai dar para aparecer tudo aqui. Opções, present slide. Então aqui a gente viu pro LED piscar 5 vezes. Vamos ver um LED condicionado pegando aquela estrutura do que a gente fez lá na aula passada, que é a leitura de uma porta analógica. Então agora, além de eu repetir, eu quero que o meu LED pisque, mas somente se eu fizer uma leitura do meu pino analógico e a leitura desse pino analógico ela for menor que 2,5 volts, tá? Então veja, eu estou associando uma condição, ok, ao piscar do meu LED. Então olha, vou repetir aquele mesmo procedimento que a gente já fez anteriormente na aula passada, que é o que? Declaro a variável de bits analógico, que é o que vai receber para mim os bits do conversor analógico. Preciso disso para fazer a leitura de uma entrada analógica no Arduino. Já criei a minha variável int_i para o contador aqui no meu espaço de variáveis. Eu não estou criando ela mais aqui dentro. E criei também a minha variável do tipo float, que é a que vai receber para mim a tensão analógica. Tá? Então aqui eu faço a conversão para a tensão analógica. Então defino que o meu pino 10, que é o do LED, ele é uma saída, e o pino A0 ele é para mim uma entrada, que é onde eu estou fazendo a aquisição do meu sinal analógico. Então defini o pino de saída, que é o pino do LED, e defini meu pino de entrada, que é por onde eu vou fazer a leitura do sinal analógico. O que eu vou fazer? Opa, espera que eu estou descendo aqui, estou descendo errado. Opa, aqui mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Então, na primeira coisa, eu quero que o meu LED pisque somente se a leitura que o sensor está me dando, a minha leitura analógica, ela for menor que 2,5 volts. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro do meu looping principal é fazer a aquisição da minha leitura analógica. Então, ó, vou fazer a aquisição, vou usar o comando lá, a função que a gente já viu na última aula, que é o analog read A0. Vou fazer a leitura da minha porta analógica 0 e vou guardar nessa variável valor AN, aquela conversão de bits. Então, ali no valor analog, eu vou ter um valor em bits de 0 a 1023. Vou fazer a minha conversão de tensão. Então, eu vou sair de bits
e voltar para tensão. Em qual range? Entre 0 e 5 volts. Estamos usando um Arduino Uno. Então, o valor analógico, que é o número de bits, dividido por 1024 vezes 5 volts. Conversão para tensão. Então, que agora eu tenho valor em tensão. Toda vez que passar por essa linha, eu garanto que eu estou levando o meu contador para 0. Tá? Então, por isso que eu faço I igual a 0. Porque lá na segunda linha do código, eu criei a variável contador como uma variável inteira, porém eu não iniciei ela. Então, estou iniciando o meu contador aqui antes de executar o comando de laço ali, que é o while. O que eu vou fazer agora? Se a tensão que eu obtive for menor do que 2,5 volts, eu quero que o LED pisque. Eu quero que o LED pisque quantas vezes? 5. Então, dentro da condição, uma vez que essa condição ela é satisfeita, eu executo o comando while. Então, enquanto o meu I for menor do que 5, eu executo aquele código que a gente tinha programado no slide anterior. Então, eu faço digital write, liga o LED, espero 500 milissegundos, desliga o LED, espero 500 segundos. Na última linha, eu faço o incremento do contador e volto a repetir o while. Uma vez que isso aqui foi executado 5 vezes, esse bloco de comando ele é interrompido, porque já alcançou, então ele torna-se falso. O I aqui ele já não é mais uma condição verdadeira. Não tenho mais nada para ser executado. O if ele só traz para mim a condição do while, então eu só tenho que executar esse bloco. Encerro o while, encerro o if e retorno para fazer uma aquisição de uma nova leitura analógica. Então eu faço a leitura novamente da tensão ali que eu quero medir, né, do valor analógico, faço a conversão para tensão, então vou pôr ele na escala de 0 a 5 volts, zero novamente o meu contador e repito esse procedimento se a minha condição, né, a tensão que foi feita a leitura, ela foi menor do que 2,5 volts. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, se a minha tensão for maior do que 2,5 volts, o que acontece nesse código aqui? O que acontece nesse loop? Alguém consegue me responder? Então eu fiz uma leitura de tensão. O valor de tensão que eu tenho nesse momento é 3 volts. Nessa condição de tensão igual a 3 volts, o que acontece no void loop ali? Acho que não acontece nada, né? Não, acontece sim. Acontece? Então, Acho que o seu nada aí que não foi bem colocado, mas acontece. ah, tá. Não acontece nada com o LED, eu acho. Quem que falou aí, além do Ian? A primeira condição ali é negada, né? Já que tá maior do que a tensão limite. Justamente. O seu nada, Ian, é o que o Otávio acabou de falar. Se a tensão ela é maior do que essa condição, a condição ela é negada. Se a condição é negada, todo esse bloco do if, ou seja, que começou aqui na linha 14 e veio até a linha 22, nada disso daqui será executado. Então, sim, o nada aqui é a não execução ou é a negação dessa condição. Com isso, eu retorno novamente e vou fazer uma nova aquisição de tensão analógica. Então, vou fazer uma nova leitura. Enquanto a minha tensão for maior que 2,5 volts, eu sempre estou fazendo aquisição. Sempre estou fazendo aquisição. O que mais que eu faço além de aquisição? Nada. Eu só estou fazendo aquisição. A minha condição só vai ser atendida se por uma eventualidade a minha tensão ficar abaixo de 2,5 volts. Ok aí, ó? Ficou claro agora o nada? Beleza, entendi agora. Beleza, então vamos passar. Aqui a gente está falando, looping padrão. Um outro exemplo aqui, deixa eu diminuir só essa coisa aqui para ele poder ficar dentro da página e a gente conseguir ver esse slide aqui, o slide 10. Deixa eu só diminuir essa fonte aqui para a gente poder ver um segundo exemplo. Espera aí.
penúltimo slide. Atividades. Deixa eu só diminuir o espaço para que a gente consiga enxergar todo o exemplo. Deixa eu ver se vai dar certo, se ele saiu dali de onde a gente queria. Void loop, void, tem um outro espaço aqui que eu posso tirar. Acho que deu certo. Isso, deu certo. Então, nesse último exemplo que a gente tem aqui, ok? Como que eu posso fazer a execução desse código de uma forma diferente? Como que eu posso prender? Porque, veja, eu ainda quero pisca LED condicionado. Então, o meu LED só pode piscar 5 vezes com delay de 500 milissegundos se a minha leitura, né, do sensor analógico ali, da minha entrada analógica for menor do que 2,5 volts. Se isso acontece, qual que seria uma outra estrutura para que eu possa executar essa mesma lógica? Seria fazer o seguinte: essa parte inicial não mudou nada, eu continuo declarando o valor AN, que é o que recebe para mim os bits analógicos, o int, que é o meu contador, o float, que é a tensão. Definir meus pinos como entrada e saída, essa parte aqui ela é igualzinha, não mudou nada. Só que, ao invés de eu usar dentro do meu looping principal apenas um while, eu estou utilizando 2 blocos de while, tá? Com isso surge para a gente um comando novo. Qual comando novo? Primeiro, enquanto while true, o que é esse comando aqui quando eu descrevo? O while true, o que eu estou declarando ali e o que eu estou querendo analisar nessa linha 9 do código? Alguém consegue explicar para mim? Humberto, eu não tinha visto sua mensagem aqui no chat não, desculpa. Ele não pisca, mas estaria certo sua resposta, agora que eu vi. A linha 9 aqui, alguém consegue explicar ela para mim? Quando eu declaro while true, que condição eu estou testando? A leitura de porta analógica? Não, a leitura de porta analógica eu faço ali pelo valor. A leitura da porta analógica eu faço na linha 10, que é colocar na variável valor AN os bits referentes àquela tensão que está lá na porta analógica. Então a leitura da porta analógica está aqui na linha 10. Tá condicionando que quando aquela condição if ali embaixo for verdade, o loop vai rodar. Não. Acho que quando o bit for 1, né? Como é que é? Quando o bit da... quando o bit for 1, né? Quando ativar, aí vai acontecer o negócio. Na verdade também não. Explicar. Na verdade também não. Ixi, então você vai ter que explicar, professor. O while true, quando eu declaro while true, igual eu declarei, eu tô falando assim, enquanto for verdade, faça. Mas enquanto o que for verdade, eu declarei? Deve ter Seria declarado, né? condição da linha 10. Como é que é, Yuri? Seria essas condições que estão na linha 10. Não, veja que o que está entre a linha 10 aqui e a linha 14 é o bloco de entre a linha 10 e a linha 14, isso mesmo. É o bloco de comandos que a gente tem que executar. Mas veja que isso é uma consequência da satisfação, né, da condição lá do while. Isso é uma consequência. Enquanto aquela condição que eu estabeleci para o while estiver sendo satisfeita, for verdadeira, esse bloco de comandos aí será executado. Então isso para mim é uma consequência. Quando eu declaro while true, eu estou falando simplesmente, enquanto for verdade, faça. Mas eu não especifiquei enquanto for verdade o quê. Então, quando eu faço esse tipo de declaração, eu estou criando para mim um looping
infinito. Eu crio um looping infinito. Ou seja, meu looping principal veio, executou. Enquanto for verdade. É verdade? Para ele é. Eu não falei até então que é mentira. O que ele vai fazer? Faz a leitura da porta analógica, faz a conversão para tensão. Depois que ele fez a tensão, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar uma condição. Se a tensão que eu acabei de converter for menor que 2,5 volts, o que eu mando executar? Um comando break. O que o comando break faz? Ele torna para mim esse loop falso. Então o break, ele é o que quebra para mim essa condição verdadeira, que eu não especifiquei verdadeiro de quem. Ou seja, esse primeiro while que a gente colocou aqui, ele simplesmente vai fazer o seguinte: a minha tensão, ela é maior do que 2,5 volts, então só faz para mim a leitura da porta analógica. Fica monitorando aí para mim se vai vir alguma tensão menor que 2,5. Em determinado momento, surgiu uma tensão menor que 2,5? Surgiu. Opa, peraí, eu preciso agora mandar acender o LED. Tá numa condição que não é bacana para mim. Então eu mando parar, tá? O break aqui, ele manda parar essa aquisição de sinal analógico e mando fazer o que na seguinte? Então o break, ele quebra esse looping do while nessa condição de true e dá sequência no restante do código. O que o restante do código faz para mim? Zera o contador e implementa para mim aqui o looping para o LED acender e apagar 5 vezes. Então foi isso que a gente fez nesse primeiro while. Então quando eu declarei o while true, eu falei assim, olha, monitora para mim, literalmente é isso aqui que eu estou fazendo. Monitora para mim o sinal analógico que está vindo. Se eu receber uma tensão, se você receber uma tensão menor do que 2,5, para de fazer a aquisição da porta analógica e manda acender os LEDs. Somente nessa condição que você vai parar de fazer a aquisição. Então, se a gente compara com o slide anterior, aqui na verdade, o que eu troco é essa condição if de posição. Eu não condiciono o meu pisca-LED a essa condição aqui estruturalmente no meu código. Eu estou falando, olha, monitora a porta de entrada analógica. Fica monitorando aí. Se vier uma tensão abaixo de 2,5 volts, você manda o LED piscar. Sem ter que preocupar em toda hora checar uma condição fora daquele loop. Então eu fico só monitorando a porta. É isso que a gente fez aqui. Então estou monitorando a porta. Deu problema? Minha tensão ficou abaixo? Opa, manda o LED acender. Faz a mesma coisa, gente. Faz a mesma coisa, tá? A diferença, o que eu quero mostrar? Não tem como duas pessoas fazer o mesmo código exatamente. Principalmente como os códigos, como as lógicas, a forma de pensar, ela é individual de cada programador. Então, ambos estão fazendo a mesma coisa para mim? Ambos estão fazendo a mesma coisa para mim. Ambos os códigos. Só que com estruturas de programação aqui completamente diferentes. Então eu posso utilizar esses comandos aí para chegar no mesmo resultado. Então isso é o que caracteriza para mim a individualidade de cada programador. Ok? Bom, sugestão de exercício. Deixo aqui para finalizar a aula a sugestão desses 4 exercícios. São exercícios para vocês treinarem o while e treinar o if else. Ok? Não tem que me entregar essa atividade. É para quem quiser treinar, praticar, que isso aqui a gente vai aprender praticando. Então eu deixo uma sugestão de exercício aqui. Se você for na documentação do Arduino, ele traz em mais detalhes esse comando while que a gente viu. Então o comando while, deixa eu descer, funções, variáveis, estrutura. Então tá aqui o comando while,
Olha ele aqui embaixo pra gente, ó. Comando while. Se você clica no comando while, ele mostra como que esse looping irá funcionar. Basicamente o que eu acabei de falar aqui. Tranquilo? Pessoal, para encerrar a aula de hoje aqui, esse laço de repetição, vou fazer só uma correção. Se eu não me engano, eu marquei a data errada da entrega da atividade, tá? Aqui da disciplina, essa atividade que vocês têm que entregar. Se eu não me engano, eu marquei para vocês me entregar ela semana que vem, dia 27, não é isso? Alguém recorda aí a data de entrega? Gente? Isso, foi dia 27 mesmo. Pois é. Então, o que acontece? Semana que vem, dia 27, é a semana de estudos autônomos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiar a entrega será alterada, não acontecerá no dia 27, porque é a semana de estudos autônomos. Vou passar a entrega para o dia 30. Tá ok? Então, o que eu vou fazer é um adiamento da entrega dessa atividade aí. Vou tirar ela do dia 27 e passar ela para o dia 30 de agosto. Combinado? Só para a gente ficar dentro do regulamento aí do ensino remoto. Tranquilo? Pessoal, como semana que vem não tem aula, tá? Semana que vem, como eu acabei de falar aqui, a semana de estudos autônomos, eu vou disponibilizar parte da próxima aula, a aula de quinta-feira, que é Laboratório de Introdução à Robótica, para esclarecimento de dúvidas, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse exercício que é para ser entregue, a última oportunidade de tirar essa dúvida em um encontro síncrono é na próxima aula, terça-feira, quinta-feira, combinado? Então, programem-se aí, por favor, tentem ver alguma coisa do exercício para vocês não ficarem perdidos. Ô, Tyler, eu vou fazer isso. Eu só acumulou algumas coisas aqui. Falta L, Laboratório de Introdução à Robótica e uma outra turma para as aulas ficarem em dias. Eu faço isso essa semana ainda. Ok? Pessoal, no mais, se ninguém mais tiver dúvida, vocês estão liberados aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, ninguém manifestou. Alguém aí? Tranquilo, professor. Então, beleza. Qualquer dúvida, me procura. Vocês estão liberados aí. Obrigado pela presença. Até quinta-feira, então.